A maior parte das pessoas acredita que o mundo em que vive é sólido, permanente, que as cidades. Os sistemas, os nomes nos livros de história estão garantidos pelo simples fato de existirem agora. Mas a história humana não funciona assim. Ao longo do tempo, sociedades inteiras surgiram, prosperaram, dominaram territórios. E depois desapareceram como se nunca tivessem existido, sem ruínas monumentais visíveis, sem relatos claros, sem sobreviventes para contar a versão final. Porque o tempo não apaga tudo de forma lenta e justa. Às vezes, ele simplesmente fecha a porta. E é desconfortável pensar nisso, porque se isso já aconteceu antes, pode acontecer de novo. Durante muito tempo, arqueólogos, historiadores e cientistas se perguntaram como uma civilização avançada pode simplesmente sumir, não ser conquistada, não ser absorvida, não deixar um rastro claro de colapso, apenas cessar, como se alguém tivesse desligado a luz e ido embora. E esse é o conflito central desta história. Não é sobre uma guerra épica ou um desastre cinematográfico. É sobre algo muito mais perturbador, o desaparecimento silencioso de uma civilização inteira. Sem cadáveres em massa, sem cidades queimadas, sem um evento final claramente registrado. Um desaparecimento que desafia os limites da ciência histórica, da arqueologia e da própria ideia de progresso humano. Para entender esse mistério, precisamos falar de um conceito-chave. Um conceito invisível, mas decisivo. Um personagem que atravessa toda essa narrativa sem nunca ser visto. Os pesquisadores o chamam, informalmente, de ponto de dissolução. O ponto de dissolução não é o momento da queda. É o instante em que uma sociedade ainda parece funcional, mas já perdeu a capacidade de se sustentar. As cidades continuam de pé, as pessoas ainda seguem rotinas, mas algo essencial já se rompeu. E, a partir daí, não há retorno. A civilização que nos leva até esse ponto surgiu há mais de 4.000 anos. Em uma região que hoje corresponde ao Paquistão e ao noroeste da Índia, ela não construiu pirâmides nem deixou estátuas de reis. Não gravou grandes batalhas em pedras. Mesmo assim, foi uma das sociedades urbanas mais sofisticadas do mundo antigo. Estamos falando da civilização do Vale do Indo durante seu auge. Entre aproximadamente 2600 e 1900 a.C., essa civilização abrigou milhões de pessoas. Suas cidades, como Harappa e Mohenjo-Daro, eram planejadas em grades retas, com sistemas de esgoto, banheiros dentro das casas, reservatórios de água e uma padronização urbana que só seria vista novamente milhares de anos depois. Eles tinham pesos e medidas precisos, comércio de longa distância, artesanato refinado, uma escrita própria, que até hoje não foi totalmente decifrada. E então, eles desapareceram. Não há registros de invasões em massa. Não há camadas espessas de cinzas indicando destruição generalizada. Não há cemitérios coletivos que sugiram uma epidemia devastadora. As cidades não foram saqueadas. Elas foram abandonadas, casa por casa, rua por rua. O problema é que isso não deveria ser possível. Quando uma civilização entra em colapso, normalmente há sinais claros. Conflito interno, guerras, fome, rebeliões, algo que deixe marcas profundas no solo e nos ossos. Mas no Vale do Indo, o que os arqueólogos encontram é algo muito mais inquietante: cidades vazias, com objetos deixados para trás, como se as pessoas tivessem saído acreditando que voltariam em breve, mas nunca voltaram. Durante décadas, a principal explicação foi simples e confortável: invasão. A ideia de que povos indianos teriam chegado à região, destruído essas cidades e substituído a população local. Essa teoria dominou livros didáticos por muito tempo. O problema é que ela não se sustenta. Escavações modernas não encontraram evidências de batalhas em larga escala. Não há armas espalhadas. Não há muralhas derrubadas.
Não há sinais de massacre generalizado. E mais importante, os supostos invasores não deixaram registros claros de uma conquista desse porte. Foi nesse ponto que tudo começou a dar errado para a teoria tradicional. Se não houve invasão, então o que aconteceu? Os cientistas passaram a olhar para o ambiente, para os rios, para o clima. O Vale do Indo dependia profundamente de um sistema fluvial complexo, especialmente do rio Indo e de seus afluentes. Por séculos, esse sistema garantiu agricultura, comércio e estabilidade. Mas estudos geológicos revelaram algo perturbador: mudanças graduais no curso dos rios. Alguns afluentes começaram a secar, outros mudaram de trajeto. Monções se tornaram mais irregulares. Nada disso aconteceu de uma vez. Não foi um desastre repentino. Foi uma erosão lenta das condições que sustentavam a vida urbana. E esse é o ponto de dissolução em ação. A agricultura começou a falhar. O comércio ficou instável. A padronização urbana desapareceu. As grandes cidades começaram a encolher. As casas passaram a ser construídas de forma menos organizada. Os sistemas de esgoto deixaram de ser mantidos. Ainda assim, as pessoas não morreram em massa, elas se dispersaram. Famílias deixaram as cidades e migraram para vilarejos menores. Comunidades se fragmentaram. O que antes era uma civilização integrada se tornou um conjunto de grupos isolados, sem um centro político ou cultural forte. Mas aqui surge um dilema moral real que ecoa até hoje. A civilização do Vale do Indo parecia ter todas as ferramentas para reagir: conhecimento técnico, organização social, capacidade de adaptação. Ainda assim, não houve um esforço coletivo visível para salvar o sistema urbano. Não houve grandes obras emergenciais. Não houve centralização de poder para enfrentar a crise. Isso levanta uma pergunta incômoda: até que ponto uma sociedade deve se sacrificar para manter sua estrutura? Quando é mais humano abandonar um modelo falido do que insistir nele a qualquer custo? Talvez eles tenham feito uma escolha consciente: abandonar as cidades antes que a situação se tornasse catastrófica. Priorizar a sobrevivência local em vez da grandiosidade coletiva. Mas essa escolha teve um preço. Sem centros urbanos, sem escrita ativa, sem monumentos, a identidade da civilização se dissolveu ao longo das gerações. Seus descendentes continuaram vivos, mas a civilização, como entidade reconhecível, deixou de existir. E é aqui que entra a grande quebra de expectativa. Durante muito tempo, acreditou-se que sociedades antigas colapsavam por ignorância ou incapacidade técnica, mas o caso do Vale do Indo sugere o oposto. Eles podem ter sido sofisticados demais para cair de forma espetacular. Eles simplesmente se adaptaram e desapareceram no processo. Não houve um fim dramático, houve um esvaziamento. Economicamente, isso faz sentido. Manter cidades gigantes exige recursos constantes. Quando esses recursos ficam instáveis, a descentralização pode ser a estratégia mais racional. Politicamente, isso evita conflitos internos. Socialmente, reduz o risco de fome em larga escala. Mas, historicamente, isso é um suicídio da memória. Sem uma elite centralizada, sem reis, sem cronistas, não há quem conte a história. E sem história registrada, o tempo faz o resto. Casos reais reforçam esse padrão. Em Mohenjo-Daro, arqueólogos encontraram esqueletos isolados em ruas, mas nada que indique uma tragédia coletiva. Em Harappa, as últimas camadas de ocupação mostram empobrecimento gradual, não destruição. Selos comerciais param de aparecer. A escrita desaparece. A padronização se perde. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. Porque como se estuda o fim de algo que não terminou de forma clara? Como se aponta uma causa única quando tudo indica um processo silencioso e multifatorial? Alguns pesquisadores ainda sugerem epidemias.
Outros falam em mudanças sociais profundas. Há hipóteses de conflitos internos, mas sem evidências diretas. O consenso moderno é desconfortável, provavelmente nunca saberemos exatamente. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador dessa história. A civilização do Vale do Indo não foi derrotada. Não foi vencida, não foi destruída. Ela simplesmente atravessou o ponto de dissolução e se desfez. O que nos leva a um último pensamento. Quantas sociedades modernas acreditam que são permanentes apenas porque ainda estão funcionando? Quantas já passaram do ponto de dissolução sem perceber? Quantas cidades hoje parecem sólidas, mas dependem de sistemas tão frágeis quanto os antigos rios do Indo? A diferença é que agora deixamos rastros digitais, dados, registros, satélites, ou, pelo menos acreditamos que deixamos. Porque, se o tempo nos ensinou alguma coisa, é que desaparecer não exige um grande evento. Às vezes, basta ir embora aos poucos, até que ninguém mais se lembre de quem você foi. Se essa história te fez refletir, vale deixar um comentário. Compartilhar com alguém que gosta desses mistérios e acompanhar o canal para outras narrativas como essa. Algumas civilizações desapareceram. Outras ainda estão decidindo se ficam.